A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos meditar na Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 8, dos versículos de 27 a 33. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias, e falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Esta foi a pergunta que Jesus fez para saber quem o conhecia, pois é preciso saber quem Jesus é. E o povo, cada um acreditava que Jesus era uma pessoa diferente. Uns achavam que era um profeta, outros que era João Batista, outros que era Elias, mas não tinham a compreensão exata de quem era Jesus. Pedro, ao qual recebeu a revelação, sabia e por isso disse: Tu és o Cristo. Pedro tinha a noção, tinha o conhecimento exato de quem era Jesus. Ele sabia que era o Cristo de Deus. E Jesus pediu que não o revelasse, pois ainda não era o momento. Jesus veio para a missão de resgatar a humanidade. Jesus veio para nos resgatar, para nos livrar da morte, para resgatar o seu povo do erro, do pecado. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E para isso, ele sofreria pelos pecados da humanidade e seria morto em penhor da salvação. Sofreria a humilhação, seria rejeitado, seria humilhado, seria açoitado. Tudo isso era preciso. E Jesus falava abertamente aos seus discípulos tudo o que ia acontecer, pois era necessário que ele passasse por aquilo. Mas Pedro sabia quem era Jesus, mas não compreendia a missão de Jesus. É preciso compreender que Jesus morreu e se entregou por amor de nós. Tão grande é esse amor que sofreu morte de cruz. É preciso compreender quem é Jesus, a sua missão. É preciso saber, entender. Tão grande esse amor que Jesus tem por nós, por cada um de nós. É preciso entender este amor, esta missão, é preciso entender este propósito de Jesus, dessa nossa salvação.
Pedro não compreendeu e queria repreender a Jesus. Quis repreender o plano de salvação. Quis repreender a Jesus, que logo repreendeu a Pedro. Jesus sabia seu propósito e sabia muito bem o que tinha que passar. Repreendeu a Pedro, que não tinha entendido o plano de salvação e queria que Jesus não passasse pelo que ele tinha que passar. E Jesus disse a Pedro: teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Pedro não compreendia. Pedro agia como os homens. Pedro não compreendia o plano de salvação, não compreendia a missão de Jesus e foi repreendido por Jesus. É preciso entender os caminhos do Senhor, é preciso entender o plano de Deus nas nossas vidas, é preciso entender que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus tem o melhor para nós. Ele veio para nos resgatar, para que nós tivéssemos vida. Ele veio para nos redimir. Ele pagou um alto preço para a nossa salvação. Ele pagou um alto preço para nos salvar, para que tivéssemos vida. O Senhor, Ele pagou pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser resgatados do erro e do pecado, pois senão estaríamos condenados à morte. Era preciso. Não queira pensar como os homens, mas pense da maneira de Deus, haja como Deus. Se firme no Senhor, saiba quem é o Senhor, saiba quem é Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Tenha isso em mente, reconheça ao Senhor, busque ao Senhor, se volte para o Senhor, reconheça a grandeza de Jesus, reconheça o Senhor que veio para a nossa salvação, morreu morte de cruz, tão grande este amor por cada um de nós. Se volte para Ele, busque a Ele e se aparte das coisas deste mundo, das coisas erradas, se aparte de todo pecado, pois o próprio Senhor veio para a nossa salvação. Fiquem com esta palavra e não vos conformeis com este mundo, pois o mundo quer vos corromper. Andem atentos, obrigado, fiquem com Deus e até outro momento, se Deus quiser. Amém.